Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nesta manhã nós vamos fazer a leitura de 1 Timóteo capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 7. Esse texto será a base da nossa devocional desta manhã. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. A palavra do Senhor nos diz: Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, de que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas as asseverações. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala-nos neste momento, por meio da tua palavra. Transmite ao nosso coração todos os teus ensinamentos para que possamos fazer aquilo que te agrada, para que possamos, como igreja, servir aos teus propósitos, servir ao teu reino, para que a tua palavra seja pregada com os nossos lábios e com a nossa vida também. Abra o nosso entendimento e nos ilumine com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está orientando Timóteo a admoestar algumas pessoas nesta passagem. Paulo precisou viajar para outro lugar, para outra região, e deixou Timóteo responsável pela igreja aqui na cidade de Éfeso. E alguns problemas estavam acontecendo nessa igreja, e Paulo então escreve pedindo para que Timóteo tente resolver esse problema em particular, admoestando essas pessoas. E o que essas pessoas estavam fazendo de errado? Elas estavam gastando tempo com tudo aquilo que a cultura grega dava importância, como, por exemplo, as suas mitologias, as suas histórias fantásticas, aos seus ensinamentos filosóficos. Portanto, essas pessoas que pertenciam à igreja de Éfeso estavam empreendendo todo o seu tempo nesse tipo de conhecimento cultural grego e, além disso, estavam gastando tempo transmitindo isso dentro da igreja. E essa transmissão estava gerando discussões, estava gerando alguns problemas dentro da igreja, problemas de relacionamento. Essas discussões faziam com que alguns irmãos estavam tendo problema de relacionamento com outros. Então Paulo ele escreve para que Timóteo dê uma atenção maior para esse problema, advertindo esses que estavam gastando todo o seu tempo com esse tipo de ensinamento. Paulo diz que esses ensinamentos falaciosos, esses ensinamentos que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, estavam tirando a igreja de cumprir a sua finalidade eclesiástica. Paulo diz que essas fábulas e genealogias estavam apenas promovendo discussões e não crescimento para a igreja. Então, Timóteo deveria repreender essas pessoas para que elas parassem de gastar o seu tempo com esse tipo de conhecimento cultural, mas que não
gerava nenhum tipo de benefício para a igreja. E o que o tempo na igreja, o tempo com os irmãos, deveria ser gasto? O tempo e as discussões e as conversas dentro da igreja deveria ter o conteúdo da palavra de Deus. Era isso que deveria ocupar as conversas, as discussões e o tempo de ensinamento dentro da igreja. A palavra de Deus, que fora a base de ensinamento da vida de Timóteo, deveria ser a base da igreja, ser o fundamento da igreja para que ela pudesse servir ao Senhor ali na cidade de Éfeso. Se todo o tempo fosse gasto com mitologias, com histórias fantásticas, com doutrinas gregas e até com doutrinas erradas, as pessoas deixariam de ler a palavra de Deus, deixariam de estudar o Evangelho e, em vez de servirem ao Senhor, trabalharem na obra do Senhor ali, na cidade de Éfeso, apenas discussões iriam envolver aquelas pessoas. Todo o tempo precioso que a igreja deveria gastar com a pregação do Evangelho e com uma vida condizente com o Evangelho seria perdida nessas discussões sem fundamentos, nessas discussões vazias. Paulo diz no versículo 5: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de constância e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, para que a igreja pudesse desenvolver esse amor procedente de um coração puro, de um coração consciente com a palavra de Deus, para que a igreja pudesse ter uma fé sem hipocrisia. Era a palavra de Deus que deveria ser pregada e ensinada. Era a palavra de Deus que deveria ser aprendida. O tempo gasto deveria ser com a palavra de Deus. A palavra de Deus faria com que o amor que os irmãos devem ter uns para com os outros crescesse, fosse desenvolvido em seus relacionamentos. Todas as atividades da igreja ali, naquela comunidade, seriam desenvolvidas dentro desse amor de Deus, dentro desse amor que aqueles irmãos deveriam desenvolver. Um amor sadio, um amor complacente, um amor que tira qualquer tipo de rivalidade entre as pessoas, um amor que os colocaria na mesma direção, caminhando com o mesmo propósito de fazer a diferença e de influenciar as pessoas ali naquela sociedade. Se a palavra de Deus fosse ensinada com tempo, com vigor, com zelo, uma boa consciência seria desenvolvida naqueles irmãos. E as discussões tolas, as discussões vazias não aconteceriam. O tempo seria gasto com o aprendizado das leis do Senhor, com o aprendizado do Evangelho Salvador, com o aprendizado do que Deus estava requerendo daqueles irmãos. Se a palavra de Deus fosse ensinada com zelo, com ânimo, com vigor, fé sem hipocrisia cresceria na vida de cada um ali na igreja. Eles defenderiam sua fé na sociedade. Eles saberiam em quem eles criam. E eles diriam isso. Eles proclamariam isso ali na sociedade a qual eles faziam parte. Não seria uma fé apenas de boca falada, mas seria uma fé vivida, uma fé praticada, uma fé verdadeira que os faria caminhar perseverantes, não importando os problemas e as dificuldades que eles poderiam enfrentar ali na cidade. Portanto, Paulo pede para que Timóteo admoeste esses homens
que estavam gastando todo o seu tempo com fábulas, com genealogias, com mitologias, com histórias fantásticas, para que eles parem de gastar o seu tempo com isso, para que eles parem de ensinar isso dentro da igreja, de gastar o seu tempo ensinando isso para as pessoas dentro da igreja, e que a palavra de Deus e que a doutrina de Deus seja, então, empreendida com tempo, com zelo, com amor, com dedicação. A função de Timóteo como pastor responsável ali na igreja era cuidar para que a igreja caminhasse fundamentada nas Sagradas Escrituras. A função dele era cuidar para que cada um ali tivesse apreço pela palavra de Deus, tivesse apreço pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho que tinha os alcançado e que deveria continuar alcançando as pessoas ali na cidade de Éfeso. Então, Timóteo, como um pastor, zeloso pela palavra de Deus e zeloso por aquilo que ele tinha sido criado, conduzido e que ele tinha aprendido quando criança, quando jovem, pudesse ser desenvolvida na igreja com zelo, para que cada irmão ali da igreja pudesse caminhar somente dentro da palavra de Deus e não guiados por fábulas, por genealogias e por ensinamentos filosóficos gregos da época. Ainda que nós possamos ler esse tipo de literatura, ainda que possamos gastar um determinado tempo conhecendo essas literaturas, essas histórias, essas mitologias, essas filosofias gregas, isso não pode tomar todo o nosso tempo. Essas coisas não podem tirar o nosso tempo de estudar a palavra de Deus. Nós temos que gastar tempo com Deus. Nós temos que gastar tempo nos relacionando com Deus. E uma das formas de nos relacionarmos com Deus é por meio da sua palavra. Abrir a palavra de Deus, ler, meditar, entender o que o Senhor está dizendo em sua palavra, para poder praticar, colocar em prática no nosso dia a dia. Não é errado nós conhecermos, lermos essas coisas, essas histórias gregas, essas mitologias. Não é errado nós lermos histórias fantásticas, livros que tratam de assuntos diversos. Não é errado conhecermos histórias da nossa cultura. Literatura brasileira não é errado. Isso é bom, nos agrega um conhecimento intelectual. Porém, isso não pode tirar o nosso tempo de estudar a palavra de Deus. O nosso tempo não pode ser empreendido todo nisso. Nós temos que gastar tempo com Deus, nos relacionando com Deus por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que vai criar em nós um coração que agrada a Deus, um coração digno diante de Deus, um coração puro, um coração que serve a Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar boa consciência para fazermos as coisas preocupados se estamos agradando a Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar uma consciência onde toda a nossa vida vai ser envolvida pela vontade de Deus, pela nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. É a palavra de Deus que vai gerar em nós uma fé capaz de nos manter de pé nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, de grande luta. Essa pandemia não é algo simples. É algo difícil, complicado, que nos causa preocupação. E nesse momento de dificuldade, nós temos que ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé estável, uma fé não hipócrita,
para que possamos vencer esse momento, para que possamos passar por este momento confiando em Deus, descansando no cuidado soberano de Deus. Nós estamos em casa, nós estamos em isolamento, e é o momento que o Senhor está nos dando para estudarmos a sua palavra, para nos aproximarmos dele por meio da sua palavra. Deus está nos dando esta oportunidade para nos aproximarmos mais dele, para gastarmos tempo com a sua palavra, entendendo o que ele requer de nós. Ele está nos dando oportunidade de gastarmos o tempo que muitas vezes nós não temos, ou que nós negligenciamos, de gastarmos com ele, com a sua palavra, aprendendo os seus mandamentos, aprendendo o evangelho salvador, aprendendo a respeito das bem-aventuranças, de tudo aquilo que nós necessitamos para caminhar de acordo com a vontade de Deus. Estando em casa, com tempo, em isolamento, nós podemos administrar o nosso dia, podemos administrar o nosso tempo para que muitas coisas sejam feitas, muitas coisas sejam aprendidas, principalmente a palavra de Deus. Uma aproximação maior com Deus por meio da sua palavra. Um aprendizado maior e melhor de Deus por meio da sua palavra. É o momento de, junto com as nossas famílias, conhecermos melhor Deus por meio da sua palavra. Gastar tempo com Deus, aprendendo de Deus, aprendendo de Cristo por meio do seu evangelho. É a palavra de Deus que vai nos dar boa consciência, que vai nos dar uma fé sem hipocrisia, que vai nos dar um coração habilitado a servir a Deus em toda e qualquer circunstância. Essa advertência que Timóteo precisava fazer com esses homens que estavam se auto-intitulando mestres do conhecimento grego e que estavam influenciando outras pessoas na igreja, essa advertência para eles serve para nós. Essa advertência tem que ser uma advertência para nós que negligenciamos a palavra de Deus, que negligenciamos o tempo que poderíamos gastar com Deus, mas gastamos com qualquer outra coisa. O conhecimento que nós necessitamos para servir a Deus, para influenciarmos os nossos amigos, influenciarmos os nossos familiares, o conhecimento que necessitamos para desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos, para desenvolver tudo aquilo que temos que fazer no nosso dia a dia, virá da palavra de Deus. O conhecimento para uma vida que agrada a Deus vem da sua palavra, da sua revelação, que é santa, que é perfeita, que é inerrante, que serve para todas as épocas, para todas as culturas. Outro tipo de literatura é bom e importante para o nosso conhecimento intelectual. Porém, para o nosso conhecimento de vida, para uma prática que agrada a Deus, para a salvação, para uma vida eterna ao lado de Cristo, somente a palavra do Senhor pode nos dar. Somente o Evangelho de Cristo pode nos dar. É com a palavra de Deus que nós temos que gastar o nosso tempo. As nossas forças, o nosso ânimo, a nossa curiosidade tem que ser gasto com a palavra do Senhor, para colocar em prática tudo o que está escrito aqui. Não apenas para termos um conhecimento intelectual, mas para que esse conhecimento se transforme em ação, se transforme em atitude, se transforme em vida, para que possamos ser modelos para outras pessoas, para as pessoas que fazem parte do nosso círculo.
Portanto, meus irmãos, em casa, neste momento de isolamento, nós temos que aproveitar esse tempo para estudar a palavra do Senhor, para aprender mais de Deus, para aprender mais de Cristo, para que possamos ter uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus. E quando tudo isso terminar e voltarmos para a nossa rotina, quando voltarmos para a igreja, na igreja, o nosso tempo tem que ser gasto com o estudo da palavra de Deus, por meio da escola dominical, por meio do estudo bíblico, por meio da pregação no culto, por meio das reuniões das sociedades internas. O nosso tempo na igreja deve ser gasto com a palavra do Senhor, com o Evangelho de Cristo. As nossas conversas, as nossas discussões devem ter a palavra de Deus como fundamento, a palavra de Deus como base, para que, como igreja, possamos cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, para que, como igreja, possamos influenciar o nosso bairro, para que possamos nos relacionar com o amor que Cristo tem para conosco, para que discussões vazias não tire a nossa alegria, não tire o nosso ânimo de servir ao Senhor, para que os nossos relacionamentos todos sejam relacionamentos permeados pelo amor de Deus. Boa consciência, coração puro e fé sem hipocrisia é o que nós devemos desenvolver, é o que deve estar envolvendo a igreja, fazendo a igreja caminhar e crescer dentro da vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos uma vida que agrade a Ele, a sermos uma igreja que glorifique o seu nome, a sermos uma igreja que influencie o nosso bairro. Somente o Senhor pode nos dar esse conhecimento e essa sabedoria. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos revela a Tua vontade, porque o Senhor nos revela tudo aquilo que o Senhor quer para termos uma vida que glorifique ao Senhor. Nos ajude a administrarmos o nosso tempo e gastá-lo com a Tua palavra, com o conhecimento que vem do Senhor, para que possamos ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, para que possamos servi-lo como filhos do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. Fortaleça a nossa fé, nos dê sabedoria a todo momento para servi-lo da forma que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém.